sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, mais um episódio que tem tudo para ser especial. A gente vai receber aqui uma super convidada, multitarefa, multifunção, uma liderança feminina. Eu quero falar muito sobre ela, que a gente vai entrar em vários assuntos. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela, mas antes eu vou apresentar ele, que está aqui pela terceira vez. Já falei ali no Story que vai pedir música no Fantástico. A primeira vez que ele esteve aqui, ele falou muito sobre neurocomunicação e neurociência, que são as especialidades dele ali, inclusive a questão da adolescência. Foi um podcast extremamente técnico. Aí a segunda vez que ele esteve aqui, ele veio também para me ajudar a entrevistar. Na ocasião, a entrevistada era a Xanda Dias, grande atriz da Praça é Nossa, comediante, stand-up comedy. Aliás, um beijo para Xanda, um beijo para Cris Paiva também, que já esteve aqui. E hoje, pela sua terceira vez aqui, ele vai me ajudar a entrevistar a super convidada do dia. Ele vai falar muito sobre liderança feminina. Eu tenho certeza que ele tem muito conteúdo também sobre isso. Seja bem-vindo novamente ao PodFacts, William Borghetti. Muito bom, gostei da apresentação. Diretora, tira o corte aí que eu quero usar essa apresentação bonita. Boa. Mandar um beijão pra Xanda e pra Cris, que foi um episódio muito legal. Conhecemos o Sérgio Malandro naquele dia, não foi? Bem Ela lembrado. nos levou pra conhecer o Sérgio Malandro. O William que é fã do Sérgio Muito Malandro. fã. E eu falei pra ele, manda um beijo pra Mauá. Ele surdo, né? O Sérgio Malandro, tadinho, já tá idoso. Ele, lá. Ele não entendeu a minha mensagem. É muito bom estar aqui. E hoje, enquanto você tava falando, eu tava pensando assim, eu estou aqui, sabe na condição de quê? De quê? De liderado por ela. Liderado por... Porque se ela é a líder, eu sou o liderado. Muito bem, Vou contar o papel de ser liderado por ela. Muito bem, então daqui a pouquinho, aguardem, William Borghetti vai Cuidado. contar sobre o papel de ser liderado por uma mulher, o que é muito bom, né, William? Maravilhoso. Agora a gente aprende muito, né? Funciona demais. Que bom. Que bom. Falando em mulheres, aqui agora na sequência da apresentação do William, eu vou apresentar as duas que estão aqui atrás das câmeras, que fazem as coisas acontecerem. Em primeiro lugar, ela que esteve presente a todos os PodFacts da história, né? Mundial. Estamos no 24º PodFacts e ela esteve em todos, trabalhando ali na gestão técnica. Só não estará no 26º, que vai ser gravado em Brasília na sexta-feira. Vai ser uma pena, eu não sei como eu vou ficar sem Darcy Toledo. Mas, mais uma vez, Darcy, muito obrigado pela sua presença aqui, por fazer as coisas acontecerem. Neste momento está subindo a imagem de Darcy Toledo aqui para que vocês possam conhecê-la junto com o seu @. Darcy, que é especialista em rolês culturais e adventures. De lá pra cá, tá vendo? Quem quiser saber mais sobre os rolês de Darcy Toledo, @Darcy com Y Toledo, tudo junto. E a outra moça presente aqui, meu braço direito, braço esquerdo lá na Fênix, ela que faz tudo acontecer no administrativo, financeiro, tá aqui nos ajudando mais uma vez. Patrícia Soares, fez aniversário ontem. Aê! Parabéns, Patrícia! Aê! Muito bom, muito bom. Bom, equipe apresentada, agora eu vou à super convidada do dia, que muito me honra a presença. Te agradeço demais por ter vindo aqui ao PodFacts. Ela que é jornalista, editora-chefe da Jovem Pan, diretora do Morning Show, empreendedora, biomédica, já trabalhou com publicidade também, uma voz da liderança feminina. Seja bem-vinda ao PodFacts, Helena Aide. Valeu, muito obrigada. É uma honra estar aqui, ainda mais com o William. Muito bom esse encontro aqui. Quero ver o que vai sair. Vai, essa não. Com certeza será um encontro muito bom. Já começou animado e isso ajuda muito. Sim, né? Vamos fazer essa conversa render, né, Com gente? certeza. Muito bem entrosados. Não vamos falar sobre guerra aqui, a gente já combinou nos bastidores. Não, nada de guerra. Deixa lá pro morning pra gente se debater lá. São os Aqui especialistas. é só paz. Eu sei que o William tem repertório para isso e muito mais, mas a gente vai deixar Tem muito isso. comportamento na guerra, né? Tem muita coisa Tem. Você me permite Claro, eu contar uma sempre. passagem? Por favor. Pra gente começar a falar da liderança da Helena, favor. uma coisa importante, depois eu quero que ela traga a visão dela. Uhum. Eu
Eu já fiz muitos podcasts, né? Já participei muito do Pode dar podcast. um número aqui, E inclusive. nesse momento, você que está assistindo em 2050 já passou dos 800, mas hoje 136. 136, inclusive você está pleiteando o quê, William? Guinness. Guinness Book. Nossa, Exatamente. Como o Do maior mundo. participante da história de podcast. mundo. Tá. Tá? Então, a gente vai... Quero ver. Nós estamos aqui colaborando para isso. Exatamente. Então, hoje, 130º, 37º. Muito bem. Nossa. Então, assim, o podcast, quando a gente começa nisso aqui, né? A gente entra, sim. faz uma brincadeira e aquece, sei lá, a gente já deve estar uns 5 minutos gravando, a gente não falou nada ainda, né? Sim. A gente só fez aqui as apresentações e tal. E eu vim desse mundo. Aí, a primeira vez que eu cheguei na Jovem Pan, eu entrei e aí o pessoal, assim... A Helena, eu acompanho ela lá, ela fica no bastidor com uma tela, Ibope, e corte, a câmera, a tarja que vai entrar, e ela fica liderando aquela galera. Aí eu entrei e o pau torando. Lembra que foi o dia que tava tendo a guerra entre o Líbano e Israel? A gente não vai falar da guerra, mas era o dia. E entrou ao vivo um cara do Líbano. Ai, foi um dia bem caótico, verdade. Caótico, e eu nunca tinha feito Foi um dia rádio. bem Aí eu caótico. entrei, depois desse cara, o pau quebrando no chat. Aí tipo, William Borghetti. E aí eu falei assim, olá, eu queria agradecer a minha participação. Bem calmo, elegante. O rádio fervendo, me transmitindo pro Brasil todo. E aí quando acabou o programa, eu lembro da frase que a Helena falou pra mim, ela me chamou, e aí o legal da liderança, não deu esculacho na frente de todo mundo, né? Chamou no cantinho e ela falou uma frase pra mim, ela falou assim, eu quero ver aqui no Morning o William que eu vejo na rede social. Pô, você chega lá e sobe na mesa, no podcast, você fala, você é expansivo. Aqui você chega e bom dia e tal. E aí você me chamou pra vir no dia seguinte, né? Foi. E eu fui no outro dia e ali eu entrei com os 2 pés. Ela falou, É isso que eu preciso. E daí já são, acho que 18 nossa. participações. 18 não, muito mais, não. Será? Até... Não sei também, eu me perdi. Talvez já. esse ano. É que eu tô fazendo o catálogo, talvez esse ano. Não, já faz tempo, né? Que Você lembra fez, gente. disso? Sim, Essa lembro sua dessa conversa. postura? Falei, precisa do William dos cortes, né? Uma coisa mais enfática, porque aqui a gente não tem muito tempo. Um podcast a gente tem tempo, a gente tem 1 hora para falar, às vezes mais. Mas na TV, no rádio, a gente tem que dar a nossa mensagem de uma forma rápida, enfática, né? Falar o que você tem de melhor logo de cara, entendeu? Então vamos falar o que eu tenho de melhor aqui logo Não, de cara. vamos sim, mas esse depoimento do William acho que é importante quando a gente fala de liderança, porque acho que uma das características do líder é reconhecer a qualidade, né, que o liderado tem Sim. e reconhecer principalmente quando o liderado não usa essa qualidade, vai lá e dá esse toque gentil, né, não precisa ser aquela chibata de falar, William, vai lá pro cantinho do pensamento, né? Exatamente. Mas isso também é uma prática, né? Porque ainda mais nós, mulheres, quando a gente está nessa posição, eu que tenho mais de 40, a gente vem de uma escola que a gente aprendeu que pra gente se posicionar, a gente tem que ser grossa, firme. A gente tava falando sobre isso, né? De como se impor sem elevar a voz. A minha voz já é forte, a minha voz já é uma voz que às vezes parece que posso estar gritando, mas eu nem tô, assim. Mas como ser gentil e educada e mandar essa mensagem para quem está sendo liderado por qualquer pessoa, né? E é uma prática, você tem que sempre se posicionar. Você não precisa ser uma pessoa grossa para você... grossa, pode ser essa palavra? Sim, Ou uma pessoa sim. terrorista. Eu já tive É. pessoas por perto que eram terroristas. Eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Então também você tem que entender isso, que você pode liderar alguém ou dar a mensagem que você quer para a pessoa sem se colocar no lugar muito de guerra, né? Que a gente tá falando de guerra, Sim, uma pessoa, né? E é uma prática também. Você tem que testar, treinar, ver que você tem o seu feminino, eu sou uma mulher, eu não sou um homem, eu não tenho que ter a mesma postura masculina, né? Eu já vi isso acontecer de outras formas e não quero repetir. Então, acho que quando eu vejo uma pessoa como o William, que tem um potencial, foi escolhido para estar lá justamente porque tinha um potencial, tinha algo a acrescentar. E aí eu vejo que ele não tá dando tudo de si, não porque ele não quer, mas por Inexperiência. inexperiência. É, E também, assim, as câmeras não são fáceis, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de bastidor. A câmera não é uma coisa fácil, né? Quando você tem que se despir de várias máscaras ou de várias coisas para você poder estar falando sobre você ou dar sua opinião, não é simples. Então, eu também tenho que entender isso
e tentar tirar o melhor, né, daquela pessoa que eu escolhi que esteja no meu programa, né, ou em qualquer lugar da vida, né. Isso Com é muito legal porque, por exemplo, o Morning, ele foi para mim uma porta de entrada em vários outros programas de TV. Então, por exemplo, fiz outros programas lá na Jovem Pan, né? Fiz Verdade, o sim. Conexão Mota, como que era o nome do... O Tá na Roda você fez O Tá na também, Roda, é. aí fui no Mulheres na Gazeta, fui no Hoje em Sim, Dia na Record, é. e nessas outras oportunidades eu já entrei com os 2 pés dentro, porque, e aí a pessoa falou, é isso, Graças ao TV, toque de exatamente. média. Muito bom. E o que foi muito legal foi, ela me chamou para ir no dia seguinte. Uhum. Eu fui 2 dias seguidos exatamente para poder, olha, eu vou te dar a orientação, volta aqui Volta amanhã diferente. e faz. E aí a gente foi ajustando e hoje a gente tem essa facilidade nem sempre a de... gente vai ter essa oportunidade na Aham. vida, né? Quantas vezes você tem uma segunda Segunda, oportunidade, né? exatamente. A minha mãe sempre falava assim, o cavalo branco passa uma vez. Eu não entendia muito bem, mas eu achei interessante. Então, vou acreditar na minha mãe. Mas é realmente isso. Aquela coisa extraordinária na sua vida, às vezes vai passar uma vez na sua vida, né? E você vai conseguir... Às vezes, você não vai conseguir, às vezes, performar como você gostaria. Mas, às vezes, tem alguém, graças a Deus, às vezes tem essa pessoa que vai te dar segunda chance, né? Pois é. E é quando você pôde mostrar o que você tinha para trazer, né? A sua mensagem. Isso foi muito legal. Inclusive, quem tá assistindo, uma coisa que é legal é quando o André Marinho tá lá, ele fala, minha diretora Helena, agora vai. Sou eu. Helena tá aqui. Aide está aqui com a gente hoje. Helena. Tinha a professora Helena e agora tem a diretora Helena. Muito esse bom. jargão aí, eu Muito achei bom, essa engraçado. novela é da nossa época. Novela mexicana. Mas muito bom, Helena. E você, antes de falar um pouquinho da sua trajetória, porque eu quero saber muito dessa história de você ser jornalista, ter trabalhado com publicidade, ser biomédica, são muitas coisas. A mulher, em geral, ela já é mais multitarefa que o homem, né? A gente não consegue se concentrar em muitas coisas, enquanto a mulher tem uma abrangência A gente muito... é igual um Atari, muito maior. Pra frente, pra trás e um botão. Muito... E Temos a que mulher reconhecer as nossas... iPhone, 80 coisas ao mesmo tempo. Precisamos reconhecer as nossas limitações e as qualidades, né, que as mulheres têm em relação a nós. Mas queria te fazer, antes da gente falar da trajetória, te fazer uma pergunta em cima do contexto anterior que você citou, que você falou assim, olha, de repente a gente tem que ser mais grossa, mais dura, falar mais alto. E aí a minha pergunta é um pouco mais difícil em cima disso. Claro. A mulher, principalmente a liderança feminina, ela precisa falar mais alto, porque ela não é tão escutada quanto a liderança masculina? Ela precisa se impor? Então... Ai, dá até um... É difícil. Às vezes depende de onde você está, né? Uhum. Depende para quem você fala também, né? E depende muito da sua postura também, né? Mas a mulher, ela tem uma certa dificuldade de ser ouvida assim. Se eu falar que não, não é verdade. Muitas vezes eu entendo que, às vezes, porque a gente tem que falar para as mulheres e para os homens, né? Sim, assim, a gente sim. não tá falando só para homens. Uhum. Mas a própria mulher, que também é liderada, às vezes ela também vem de ela tem um repertório de não ter sido liderada por mulheres, né? E ela também não entende ainda como Às vezes ela tem uma própria formação machista, a própria mulher tem a formação machista. Sim, então por isso que às vezes acho que a mulher, não digo eu, mas assim, acho que todas as mulheres que vieram antes de mim e estão também aí, eu acho que elas têm essa postura de querer falar mais alto, de precisar falar mais alto para assim serem ouvidas. Elas acham que é assim que é a solução para ser ouvidas. Infelizmente ainda é uma necessidade. Eu tenho descoberto, graças a Deus, há muito tempo que eu posso não falar, eu posso fazer um ambiente agradável, sabe? Mas é engraçado que muitas vezes eu falo assim, eu ouço isso, nossa, você é muito boazinha. Tinha que ser um pouco mais brava em algumas questões, ou não permitir tantas coisas, não passar tanto pano. Mas também é meu jeito, eu não posso também mudar muito o meu jeito em prol de uma liderança, entendeu? Eu já tive restaurante também nessa história toda, né, por 10 anos, junto com o jornalismo. E no restaurante já cheguei a ter 40 funcionários, 20 funcionários, era um restaurante grandinho, né? Japonês, era bem assim. E assim, eu tinha que falar com aquelas pessoas. Então, assim, ela não precisava gritar nem nada, mas às vezes eu acho que o seu exemplo também de você estar a mão na massa, de você entender um pouco o problema do outro, talvez, por isso talvez seja taxada de boazinha, mas acho que eu achei esse caminho da liderança, entendeu? Um caminho que eu posso ser um pouco mais, vou dizer, mãezona, não sou mãe, mas eu acho que trazer esse materno do Acolher, feminino, né? Acolher.
trazer esse materno, assim, eu não sou mãe, mas eu acho que eu tenho Aham. isso, né? Acho que todas as mulheres têm isso dentro Sim, de com si, uma certeza. coisa meio de acolher, né? E tem uma coisa até que é que é, isso. você falou muito da formação. A nossa geração foi formada numa coisa assim, a mãe era a dona de casa, a mãe era o Isso. apoio do homem. É porque, então, na minha casa sempre foi diferente isso. Então, assim, eu nunca tive que enfrentar. Dentro de casa, eu sempre fui levada a ser uma líder, Uhum. entendeu? A minha mãe e meu pai, eles nunca falaram que eu não podia nada por ser mulher. Eu nunca passei por essa sensação, sabe? Tanto que a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, ela também tem cargo de liderança, ela é bem fodona no que ela faz. Ela falava assim, mas eu nunca passei por uma situação machista. E aí eu falava, não, Aline, você passou, você não tá enxergando. E explicava o que, que era uma situação Uhum. machista, uma situação constrangedora. E um dia ela me ligou lá do Rio de Janeiro. Helena, aquilo que você falou, eu tô nessa situação, eu entendi. Aconteceu. Eu Nossa. entendi que a situação não tem a ver com briga nem líder, mas vou contar aqui. Ela estava numa mesa com muitos homens bem poderosos e as mulheres dele, esposas. E ela era a única mulher solteira naquela mesa, sozinha, e alguém virou pra ele e falou assim: E você, esposa de quem aqui? Poxa vida. E ela falou: Não, não sou esposa, eu sou a chefe, eu sou a que tá comandando O isso chefe do aqui. teu marido, inclusive, né? É. E aí é isso, sabe? Então, assim, a gente passa por algumas situações Uhum. que às vezes a gente não enxerga que aquilo ali. É porque é chato São falar situações que são machismo, normalizadas. feminismo, mas é tão normalizado, né? Uhum. E a gente não entende que a gente tá passando por essas situações. Sim. Por isso que a gente muda, às vezes, nosso comportamento para enfrentá-las. Mas. é, Tanto no restaurante, quanto na biomedicina, quanto principalmente no jornalismo, que é onde tem minha carreira mais longa, né? Mais de Uhum. 20 anos. Você vê que você pode se impor de outra forma, sabe? Você pode mostrar pelo seu trabalho, você pode mostrar pelo exemplo, que a gente estava falando do exemplo, né? Às Uhum. vezes muitas vezes, você deixa de. Claro, você tem que ignorar muitas coisas, tem que dar risadinha, assim, porque é o jeito que a gente tem que levar, às vezes, para não levar na Diplomacia, política. diplomacia, né? É complicado. Mas a gente vai. Eu fui entendendo como me posicionar de uma forma não grosseira, entendeu? Perfeito. Não masculina, não precisava do Uhum. masculino, porque o masculino às vezes é mais imposto, né? E O perde a tua grito. essência também, né? É, E tem uma coisa que é claro, às vezes eu não sou interessante. perfeita, tem situações que às vezes a gente Uhum. perde a estribeira, obviamente, né? Não tem. Uhum. E às vezes é difícil o homem também ser liderado, sabe? Às vezes é Então, complexo, e às vezes. inclusive tem uma coisa que assim, por exemplo, se um homem, o chefe, ele chega numa mesa, junta todo mundo e bate na mesa e fala, seus Nossa, ele burro! A pessoa fala, é. o cara se O cara é impõe, o firme. cara é É, firme. A É. mulher faz isso, é doida, é né? A verdade. mesma O cara é um postura A grande mesma líder, a mulher é postura, doida. então, assim, se o cara ele é carinhoso, ele é acolhe, pô, é um cara que muito entende, gentil, a gentil, a mulher mulher é ela é frouxa, boazinha, é muito boazinha, frouxa, né? é, Que é é aquela meio velha história, complexo. assim, quando um pai, a gente vê, por exemplo, um pai, ele, sei lá, passa o final de semana com o filho no parque, leva, Ele brinca, é dança, legalzão. faz uma maquiagem, né? Ele é um super pai. E a mãe faz isso exatamente todos os dias. Uhum. E ninguém E dá ela só valor. é uma mãe funcional, né? Verdade. Verdade. Meu, se eu falar, vocês viram que eu viajo muito, vocês me trazem pra volta Fica pra tranquila, tá pergunta. ótimo. A gente tá adorando aqui. Eu Vambora. falo muito. Então, só voltando pra falar Uhum. da minha casa, que eu gosto Uhum. de lembrar disso, porque a gente só lembra disso quando alguém pergunta, né? A gente não fica falando, nossa. Mas os meus pais sempre me incentivaram a ter esse espírito de liderança, a ter o espírito livre também, essa história da liberdade, sabe? De escolha, né? Eu acho que isso também é muito importante. E assim, a minha mãe era meio que a chefe da família no sentido de trazer o provento para casa. Uhum. Porque o meu pai quebrou, a gente já passou por dificuldades nesse sentido. E nos anos 90, eu acho que é meio difícil pro homem, né? Esse papel do homem Muito. que falhou, assim, Uhum. na sociedade, eu acho que é bem complexo. Então, assim, eu tive sempre exemplo de mulheres muito fortes e que sempre trabalharam. Minha mãe, ela também era advogada, ela estudou, ela teve. Eu nunca pensei em não fazer uma faculdade, sabe? Porque para mim era meio que comum, assim. Era uma coisa meio que é da minha família. Minha mãe estudou. Eu penso que nos anos. Ela deve ter estudado nos anos 70, talvez 60. É, ela é de 47, então ela estudou, sei lá, faz muito tempo. Eu imagino que uma mulher naquela época estudar direito também era difícil. Ela foi pro Sim. interior fazer, né? Ela era do interior e foi pra Minas Gerais para estudar. Então, assim, eu acho que também ela também já quebrou.
muitas barreiras, sabe? E aí isso também eu tinha, assim, vendo essa mulher, vendo as minhas tias também, que eram O exemplo, né? o exemplo, eu acho que eu nunca pensei em ser diferente, sabe? Eu não sabia onde eu ia chegar. Não vou te falar, eu sabia que que eu ia chegar nesse lugar, mas de alguma forma, a minha vida inteira foi liderar pequenos grupos de pessoas, sabe? Tipo, eu sempre tive essa. A liderança veio desde cedo na sua vida e já nasceu dentro de casa, então. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que Muito sim. bom. Muito bom. E o William, ela toca num ponto importante aqui, um pouco mais para trás do contexto, onde ela fala que ela coloca a mão na massa, né, mesmo liderando, e isso influencia e impacta diretamente a aceitação das pessoas que são lideradas, Pois né? É uma característica importante dos líderes que está relacionada à servidão, né? Quando a gente faz pelo outro, a gente tem a tendência de ter a reciprocidade. Funciona assim no cérebro, né, William? Mais ou menos. Porque, veja bem, quando na nossa cabeça uma coisa não está fazendo sentido, ela está sendo contraditória, que é o tal do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Há um tempo atrás, uma criança, ela até, de certa forma, ela tinha que aceitar isso, ou o funcionário com o chefe tinha que aceitar isso, porque assim, cara, não vai me mandar embora, meu pai me quebra na porrada se eu não aceitar, então vamos aceitar o que está sendo falado. A grande questão é, toda vez que o cérebro encontra uma incongruência no ambiente, ele vai buscar isso aqui não é legal. Ele bloqueia, ele não quer fazer. É claro que se tem uma força, você vai apanhar, você vai ser mandado embora e tal. Só que quando a gente vai evoluindo como sociedade, onde não é mais certo se agredir uma criança, né, onde o chefe ele pode ter ali a firmeza, tal, mas ele não pode passar dos limites. Cada vez mais o discurso de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ele vai se perdendo. O próprio exemplo da Helena, que eu entro, antes de entrar no estúdio de gravação, eu vou lá, né? Vai lá me dar oi. E é tipo assim, a Helena ela senta na primeira mesa, ela dá uma cumprimentada com a mão, assim. Nem olha às vezes, nem seguido. E tipo assim, tá entrando o take, tá entrando, subiu aqui e tal, entra a tarja, troca a tarja, né? Porque exatamente de que até vamos pensar, alguém que quiser enrolar a Helena, ele vai ter dificuldade porque ela tá fazendo o negócio. Eu sei como funciona o processo. Exato. E a galera olha isso como admiração. Porque também se ela senta lá eu nem sabia também, mas é legal ouvir isso, você, né? Sim, com certeza. Do tipo, você vai, trabalha aí, faz, enquanto eu tô sentado aqui, a pessoa vai fazer por uma necessidade que ela tem que manter o emprego dela, mas daqui a pouco, se ela tiver uma outra oportunidade, ela simplesmente vai embora. Porque não há admiração, né? Então, de fato, essa reciprocidade, esse exemplo que a gente estava falando, né? Aquela frase que eu falo sempre, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Atitude. Então, se tiver esse bom exemplo na liderança, vamos falar que é primordial, né? Com certeza. E, Helena, um ponto importante. O William tá rasgando cedo aqui tá durante muito- a gravação. O que você tá querendo? Tô garantindo as participações. Já garanti mais um mês de participação. Mas eu vou testemunhar aqui que nos falamos, né, fora das câmeras aqui, Sim. e ele falou muito bem de você, Olha. super recomendou, teceu elogios. Então, realmente, essa admiração existe, não é uma coisa Olha, depois até somente uma frente camiseta às câmeras. pro meu cachorro. O podcast anterior ele tava com uma do Mickey, né? Essa é pro Twinks, né? Essa é só pra ficar feliz. Falar, muito bom. Caramelo. Viva o caramelo. Muito bom. Mas, Helena, então, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, porque tua Tá. história, ela é bem relevante. eu não sei, Ela é ela uma é bem louca. ela é uma história que chama Ela não tem atenção. muito sentido Realmente pra muitas por pessoas. essa coisa de muitas facetas, né? O jornalismo, o empreendedorismo, a biomedicina. Então eu queria que você contasse um pouquinho de forma resumida como que a vida foi te levando para essas coisas, o que você escolheu, foi escolhida, como é que foi? Gente, eu acho que eu fui escolhida por tudo, na verdade. Eu acho que eu tenho tantos interesses, assim, eu sou minha cabeça funciona de um jeito tão louco, que teve um momento que eu comecei a me sentir assim, por que eu tenho que só escolher uma coisa? Ou por que eu tenho que ser só uma coisa, sabe? Eu acho que, eu já falei isso numa entrevista anterior, que assim, que eu também não tinha me dado conta, mas que às vezes a gente era levado, a mulher dos 80, 90, a gente era levado a acreditar que a gente tinha que ser uma coisa só. Eu não sei se vocês também sentiram isso como jovens daquela época, não sei. Que você escolhe uma carreira e você segue essa carreira, Sim, né? com certeza. Então, pra mim, era meio que isso. Só que depois, ao longo da minha história, eu fui vendo que eu não precisava ser uma coisa só. Só que eu nunca me dei conta disso. Eu me dou conta disso quando alguém fala isso pra mim, entendeu?
Eu não sei explicar, foi uma coisa meio orgânica. Uhum. Mas nesse sentido, tipo assim, nossa, eu não preciso ser só isso, eu posso ser outra coisa. Nossa, eu sempre quis ter um restaurante. Será que se a gente consegue montar uma coisa pequenininha, a gente começou do nada, assim, uma coisa pequena. Eu, minha mãe e um sócio. Eu peguei minhas economias, a mãe pegou outra economia, a gente montou uma coisa pequena e foi crescendo, sabe? Depois entrou meu marido e tal. A minha irmã, então foi meio assim. A gente nunca, eu nunca. Só que eu falei, foi de um sonho, começou de um sonho. Por exemplo, a biomedicina também. A biomedicina era de um sonho muito distante de eu querer fazer medicina. E de eu sempre falar assim, gente, eu não consigo parar minha carreira, porque eu também tenho essa coisa. Eu não consigo parar uma coisa, desistir de alguma coisa, sabe? Eu tenho Pra que. abraçar outra. Eu sou muito responsável nas Uhum. minhas escolhas. Então eu já tinha uma carreira no jornalismo, porque eu entrei bem novinha, fazendo estágio, desde o primeiro ano da faculdade. E aí eu construí uma carreira, eu não conseguia ter coragem de parar essa carreira para fazer outra coisa. Então eu falava, nossa, eu queria fazer medicina, mas será que eu consigo pelo menos fazer uma particular? Deixa eu ver quanto custa. Caramba, A tua impossível. formação, a tua formação na faculdade foi jornalismo. Foi jornalismo. Aí logo eu entrei numa. Como eu tava bem confusa, eu fiz até um teste vocacional depois que eu tava no jornalismo. Eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Aí da agência, eu não sei se eu curti tanto ou não, fiquei meio perdida. Daí eu falei, não, vou trabalhar numa rádio. Aí da rádio eu fui pra televisão. Aí desde que eu entrei na televisão, porque eu sempre no fundo, no fundo, no fundo, falei, queria trabalhar na televisão. Aí eu fiquei, acho que mais de 20 anos trabalhando na televisão. Trabalhei em várias emissoras. Aliás, eu fui na Gazeta, o pessoal, você vai lá que é Helena do Morne. Aí foi é, na Record, é, Helena do Morne. Todo mundo conhece, todo mundo conhece. Engraçado, né? É. Porque você vai fazendo amizades onde você passa, graças a Deus. Um salve pra Mari lá da Record. Tá devendo um churrasco, tá, Mari? Vou deixar registrado aqui pra ver se sai esse churrasco. Aí a gente vai chamar a Helena e o Thiago pra ir. Aliás, falando em Record, amanhã um grande amigo meu da Record estará aqui no Podfax, É? Alex Viana, falando sobre segurança da informação. Olha que legal. Eita, tema importante, hein? Tema Eita, isso aí é importantíssimo nos importantíssimo dias nos dias de atuais, com hoje, né? certeza. Inclusive em meio a guerras, né? Nossa. E é muito, gente vai falar sobre isso importante amanhã. porque tem a guerra míssel e tiro, Mas essa tem a coisa da toda, mas tem a informação. guerra da informação, né? Poxa, tem a informação. Imagina, um país tem acesso à informação do outro, ele destrói. Exatamente, exatamente. Não, e nem vamos levar para outro lado também, não só da guerra. Você viu a história da mina da Indonésia? Que a própria Indonésia divulgou antes imagens que não eram verdadeiras para a família. Nossa. Então, assim, hoje em dia, fake news Pois é. ganhou áreas muito, muito grandes. E imagina assim, um escalonou. governo de um país Mandar tá com informação errada, ok. E mandar pra família. Não é uma coisa muito Doideira. absurda isso? Bem A complexo. guerra virtual é muito presente num contexto de guerra física e declarada, como vocês falaram, aí, com mísseis e tudo mais. Imagina você hackear um sistema antimíssil de Israel, por exemplo, né? Sim. Que estrago que isso não faria. Eu acho que eles vão hackear antes dos outros É. países. Tem muita tecnologia. Sim, Eles têm o Wave. Eu falei o verdade. GPS. Se o cara no Irã colocar no Wave o caminho, Eu nem vou falar Muito sobre bom. isso. o Israel Muito bom. sabe que a gente tá aqui, que a gente Sabe veio de mesmo, a Wave. gente veio de Wave. Mas fazendo Não, mas uma... aí agora- Ainda em cima da pergunta anterior, Helena, o que a Helena adolescente, que é um Ixi, período meu que o William Deus, que conhece confusa. muito bem, Ela era uma confusa, que queria tudo. o que a Helena adolescente sonhava em ser? Então, eu não sei. Não Esse é o problema. Não Ela existe. só queria ser médica, jornalista e ter um restaurante. Em japonês. Você Japonês. não um restaurante qualquer, entendeu? Porque não tem Japonês. restaurante árabe. Não existia não. aquela coisa quando a gente pergunta o que você quer Eu ser era quando muito crescer? confusa. É. Eu era muito confusa O mesmo. que você assim. respondia? Eu falava que eu queria ter uma escola. Uma escola. Mais um elemento. Porque o meu avô teve uma escola. Aham. E aí eu achava que, tipo, a educação era o futuro do mundo, como eu sempre acho, né? Então eu achava que isso aí, a educação da base, assim, ia ser muito importante. Mas aí nessas visitas em universidade que você tem no colegial, né? Eu fui ver uma faculdade de pedagogia e eu não achei tão interessante. Falei assim, acho que não é isso que eu quero estudar. Não vou querer ficar 4 anos estudando isso, entendeu? Tá. Mas Aí a eu gente, fiquei a gente meio- corre o risco de fazer uma entrevista ano que vem e você falar sobre a abertura de uma escola? Ou tá fora Sim, dos da planos? biomedicina, a escola de biomedicina. Que vai Pode ser. ensinar os biomédicos a se comunicarem. Sim, não só se comunicarem, como também a prática, né, dos injetáveis, que eu acho muito importante. É maravilhoso. A gente estava Interessantíssimo. conversando hoje, porque... Tá louca, né, João? Não, e isso é muito Ixi, incrível, vai. porque Pra onde? a Helena tá nesse mundo da biomedicina e ela falou assim, eu conheço um pessoal muito bom, faz o trabalho biomédico com muita qualidade, mas às vezes na hora de se expressar, de se explicar, não conseguem, e aquele profissional ele é desvalorizado Sim. não pela capacidade dele técnica,
mas pela capacidade dele de se De comunicar. comunicação. Você sabe que uma vez eu botei um cabelo aqui, né? Darcy, tá aparecendo aí, a luz tá boa. Você tá pegando um ângulo bom meu, Darcy, por favor. Mandar um beijo lá pro Stanley, que fez o meu cabelo. Tá lindo. E eu faço todo mês uma aplicação lá Sim, das enzimas, né? O que é? Fator de mesoterapia. Aham. É, que faz Fator de crescimento. e minoxidil né? e aquele tal. negócio todo. E aí uma vez teve uma... Eu entrei lá pra fazer Aham. e a menina falou assim pra mim, qual que é essa aplicação? Aí eu falei assim, é a quarta. Ela falou assim, a quarta costuma doer porque passa a anestesia da cirurgia. Aí eu falei pra ela assim, posso te dar um toque? Assim, eu trabalho com comunicação e com neurociência. Isso. Qual que é a relevância de você falar pra mim que vai doer? É, com certeza. Qual é a relevância? Tipo, tipo, vai doer. Porque Aí se a eu pessoa vai ficar ansiosa porque vai doer. Aí eu falei, você gerou uma ansiedade, assim. Aí Desnecessária. ela falou assim, é verdade, né? Do tipo, mas você vê tão que, na verdade, automatizado. ela quis, na verdade, tipo, ser gentil, mas Exato, isso. As mas pessoas, ela elas não sabem se comunicar, né? Eu não cheguei com nenhum medo. Medo, você tava de boa, nem Ela sabia falou, do não, medo. mas eu falei, então é por isso que eu tava indo bem. Supostamente, talvez, se não doesse, ou se doesse, você falasse assim, nossa, hoje foi dolorido. Ah, é porque a quarta sessão que acabou aí, Pois né? porque Teria a mais anestesia, sentido, né? exatamente. É. Então você vê que precisa existir uma comunicação muito fluida entre... Tanto que a maior reclamação de médicos não é nem assim, o médico operou errado. A grande reclamação de médico é, eu cheguei lá e ele não me atendeu Ele bem. foi grosso, ele não falou, atende, ficou não, de não se longe, é verdade. ele não acolheu, né? Sim. Essa é a grande... Então, pode ser que eu falei brincando, mas não tão brincando, porque é assim, eu nunca pensei em trabalhar com estética. E aí, eu fui estudando biomedicina, as minhas colegas foram me incentivando, nossa, estuda isso, vamos fazer esse curso, vamos fazer aquele outro curso. Eu comecei a fazer cursos de injetáveis, fui me desenvolvendo essa habilidade, peguei a habilitação de estética, e aí descobri que tem um mundo, assim, que precisa de uma educação mais efetiva, não só a história só de Instagram, porque hoje em dia Com as pessoas certeza. querem se educar no Instagram, né? Uhum. E não é que faltam bons profissionais, se eu falasse isso, eu estou muito sendo arrogante, mas falta, talvez, oportunidades boas para as pessoas, sabe? Preços acessíveis, para a educação ser mais disseminada Com certeza. nesse lugar, né? Ainda mais que a estética está tão em alta, e eu acho que mexe com saúde, é risco, né? Sim. É perigo, assim, não é uma coisa simples, entendeu? Quando você coloca alguma coisa numa outra pessoa, e você mexe com a autoestima também, você tem que avaliar todos esses riscos. E a estética muitas vezes é um sonho, né? É um A pessoa sonho, sofre é com autoestima. algo no rosto dela que ela não se sente bem a vida Sim, inteira e sim. você vai mudar aquilo. Não, e também tem outro lugar que eu também estou pesquisando bastante, que eu sempre, eu tenho essa questão do voluntariado também muito forte em mim, de ajudar e tal. E aí eu vi que, assim, quantas pessoas que têm o sonho de... Você falou de sonho, né? Quantas pessoas têm o sonho de se transformar ou de melhorar alguma coisinha nelas e não teriam oportunidade também financeira. Então, assim, eu ainda não tenho essa possibilidade, porque é uma possibilidade de cara, né? Montar uma escola, uma clínica escola. Pode ser que a gente converse daqui 5 anos, eu nunca tenha feito isso. Mas eu estudando sobre isso e tendo acesso a isso, eu tenho pensado como é importante, Mas que seria tá no legal. radar. Tá no radar. Então, Legal. assim, eu tenho falado bastante pra mim mesma pra ver se realmente vai ser viável um dia, né? Não sei. E aí juntaria aquele sonho da Helena criança, mas eu não. Então, mas voltando a Helena adolescente e criança, eu não sabia muito bem o que eu ia ser. Esse é o ponto verdadeiro. Tipo assim, tanto que eu fui fazer jornalismo porque minha avó achava bonito. É mesmo. Você acredita? Olha que loucura. Mas você gostou. Eu gostei, mas eu não. Eu descobri que eu sou boa no... Tipo assim, eu sei... Como fala? Eu descobri a prática, sabe? Como lidar com isso. E eu gosto de contar histórias. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de me relacionar. Então, acho que o jornalismo encaixou muito bem. Eu gostava de televisão. Quando eu era pequenininha, eu gostava muito de ver televisão. E eu pensava, nossa, eu podia trabalhar nos bastidores, sabe? Eu sempre pensei nisso. Não pensava, tipo, Mas na você frente. precisou Ser estar apresentador. dentro pra sentir o gosto pela coisa. Eu não sei explicar. Ai, Thiago, é tão difícil essa pergunta pra mim. Mas vou pegar o complexa. gancho aqui, porque a gente tá falando de adolescência. É. E a gente tem aqui na mesa um dos Um maiores especialista. Me especialistas ajuda, em William. Nossa, terapia. adolescência. E aí, Terapia ao vivo. vamos fazer um Então, quadro. E aí, responde. Então a gente não pode deixar passar quando a gente cita É. adolescência de que ele fale pra gente. É um período confuso mesmo, ele. Os adolescentes têm dificuldade de enxergar o seu futuro profissional. Ainda hoje é assim, William? Tem. É pior ainda. Sério? Sabe Nossa, por que achei que é pior? Quando você pensava nas profissões de quando a gente era criança, era você tinha é. meia dúzia. É verdade. Clássicas. Hoje existem profissões assim, milhões de possibilidades, Sim. né?
E tem uma coisa que é interessante, isso é maravilhoso. Quando você coloca crianças para brincar e elas vão brincar de uma profissão, pode prestar atenção, sempre é uma profissão que serve. A criança quer ser É lixeiro, verdade. a criança quer ser médico, a criança quer ser professor, Atendente, às vezes, atendente, né? o caixa. O caixa. Por quê? São profissões que servem. Ninguém quer ser dono, É. o diretor, o proprietário. É chato essa brincadeira. A brincadeira legal é servir. Então a criança tem muito essa coisa de servir e ela tem muito da referência de onde ela vai. Então, por exemplo, ela tá com uma dor. Aí ela vai num lugar, tem uma pessoa que vai lá e cura a dor dela. Aquela pessoa para ela é um herói. É o herói. O bombeiro que apaga o fogo, né? O policial que protege, o professor que ensina, que tem esse carinho. Então a criança tem esse processo. A adolescência, quando isso começa a se tornar real, o adolescente tem muito do ímpeto do... eu vou mudar o mundo, então eu Sim, quero eu uma era profissão assim. que mude o mundo. Ah, eu era essa pessoa, Thiago. É. É. E é Nem muito... dá pra desconfiar. Não dá pra saber muito. E assim, No ó, meu próprio mundo, né? ela deu uma pinceladinha que ela falou assim, eu voluntariado. Assim, sim. ela tava contando bem no caso. Cisjordânia, Aham. Israel. Qual Jordânia. foi o país da África? Quênia. Quênia. Hum. Voluntariado Sim, não- putz, assim, É, que não dá... é aquela sopinha ali no E- semáforo. Mas também já É, fiz não é- muito. A pandemia avisa que Então, faço. assim, tem essa questão da formação. O problema é, quando você chega na fase adulta, Uhum. você tem um elemento Putz, que pagar ele é boleto. determinante, o boleto. Porque você fala assim, isso é muito bonito, isso é muito... Mas assim, cara, eu preciso pagar como? Eu preciso comer, eu preciso viver. E às vezes a gente sai do sonho, É. sai do propósito por uma necessidade. Tanto que às vezes o pessoal me pergunta assim, o que você tem medo na vida? Eu falo, eu tenho medo de ter que voltar a trabalhar. Imagina eu ter que voltar a trabalhar. Podcast. Eu quero ter essa vida. Confissões de William Borghetti. Olha que delícia ficar aqui. Imagina eu tendo que trabalhar, né? Ai, eu também Esse é o corte. O maior medo de William Borghetti é voltar a trabalhar. Tem que trabalhar. Entendeu? Então, é muito confuso. E é uma mente que está sendo cobrada, porque ninguém cobra da criança, cobra do adolescente. Então, ele tem uma cobrança de adulto, mas ele tem um cérebro que ainda não está formado. Então, as inseguranças com o próprio corpo, com as próprias capacidades, com a própria autoestima. Será que eu sou capaz de Será que eu sei fazer? fazer alguma consigo? coisa, né? Então, de fato, é bem complicado na adolescência essa Mas olha que escolha. engraçado, eu falei que eu nunca tive pressão da minha casa, Familiar. né, tal, familiar, mas eu tive sim. Lembrou Agora de eu lembrei uma. É mesmo. No jornalismo. A terapia. Não, sabe que... A terapia, vai. Não, é que eu lembrei que assim, quando eu optei pelo jornalismo, eu passei numa faculdade muito boa. Eu tinha prestado algumas faculdades, a maioria, assim, só prestei públicas. E uma particular, que era a que eu passei, que é a Casper Libero. E algumas eu ia prestar, mas nem fui, tipo assim, porque eu falei assim, eu não vou estudar direito lá em Franca, não. Então eu paguei, fui lá, fiz o negócio, eu falei, nem vou prestar, sabe esse tipo de coisa? Então assim, teve umas coisas meio malucas. Só que quando eu resolvi falar, não, vou fazer o jornalismo, a minha mãe ficou muito preocupada, justamente com a questão financeira. E ela falou, gente, Como é que vai pagar os boletos? não, como que como que é ser uma jornalista? A gente não conhece nenhum jornalista pra contar como que é ser jornalista, pra dizer, e tipo, eu acho que não era uma profissão que falava que ganhava muito, a não ser que você seja O uma... jornalista mais perto da gente é o Cid Moreira, na TV. Justamente. Não, e não sei, não sei que você seja o Cid Moreira, sabe? Aham. Você não ganha tanto assim no jornalismo, né? E meus pais minha mãe principalmente ficou bem preocupada. Só que eu pensava assim, eu não quero uma rotina, então eu quero o jornalismo mesmo. Não, sabe o que eu lembrei também? Que teve uma conversa dessa, acho que antes de fazer o jornalismo, que eu falei, talvez eu faria jornalismo. E aí eu fui conversar com um tio meu, que era super poderoso, sabe? Ele era CEO de uma empresa, nem falava CEO na época, né? Falava presidente de empresa multinacional, sabe? E daí ele falou assim, mas o que você tá esperando do seu futuro? O que você quer? Eu falava assim, eu não quero ter rotina, não quero, tipo, esse horário comercial das pessoas. Eu só tinha isso em mente. E o jornalismo realmente me apresentou uma vida com uma rotina um pouco diferente. A gente tem rotina? Tem. Tem horário de entrada, de saída? Praticamente tem. Às vezes não tem de saída. Mas não é uma vida muito regrada, certinha, no sentido de, tipo, horários comerciais, né? Tá. No jornalismo, principalmente na televisão, ou você trabalha muito
de manhã, ou muito à tarde, ou à tarde. Tipo, são horários que são diferentes, sabe? Tanto que a própria pauta que você faz para um programa, às vezes acontece a urgência. A urgência de e muda mudar, tudo. é. É verdade, sempre acontece isso com a gente, ainda mais... O Marinho me chama de Zé Tragédia, que todo dia que eu vou... Verdade, acontece vê. muita tragédia. Hoje encontraram a menina lá que morreu na Indonésia. Eu fui no dia que Verdade. caiu o avião de Ubatuba. Verdade, nossa. Eu fui no dia que William, não vou te marcar mais não, vou mudar. fui no dia, Isso dá muito trabalho. no dia do libanês lá. Não, eu tenho mais umas 4. E teve Tem. até o dia do avião de Ubatuba, eu nem entrei no ar. Teve dias que você nem conseguiu, porque tinha Porque eu pronunciamento do cheguei Lula lá, também. Lembra teve- os pronunciamentos que de Quando, última hora. quando o The Hit entrou ao vivo pra avisar que tinham prendido o cara lá que matou no aeroporto de Cumbica, Foi, verdade, é verdade. eu ia entrar, por exemplo, lá 11h40, a hora ele que entrou. 11h40 o The Hit entrou ao vivo. Uma coletiva. Aí o pessoal falou, a gente vai pôr o The Hit. Tchau, William. Falou, pô, The Hit. Aí... Ô, The Hit, espera dar meio-dia pra entrar na próxima coletiva. Não, É verdade, entra. Então entra às 10. Entra às 10 que aí dá tempo de fazer. Mas o jornalismo tem também esse lance que você pensa uma pauta pra semana, só que na semana acontece Não, então, coisas... eu gosto dessa urgência. Acho que eu sou uma pessoa meio urgente. Eu tenho essa coisa do improviso dentro de mim, do espontâneo, e eu acho que o jornalismo casou com isso também, entendeu? Entendi. Tanto que eu uso a biomedicina agora, meio que, como não se fosse um hobby, mas como se fosse uma coisa assim, para meu cérebro, muda. Agora eu vou pensar em cálculos, né? Vou pensar em planejamento, estratégia. Não que eu não pense no jornalismo, eu penso em tudo isso também, mas de uma outra forma, de uma forma mais focada num ser. E no jornalismo eu penso numa coisa genérica, né? Eu penso, tipo, como que vai ser o espelho de hoje? Vai ser assim? Eu consigo fazer isso? O que eu quero falar? Qual a mensagem eu quero passar? Dá pra entender, assim? Com certeza Então dá. uso o meu cérebro de formas diferentes. Eu acho que por isso que as coisas foram se encaixando comigo. E o restaurante eu amava, só isso. Aquela... Uma vez um psicanalista... A gente já percebeu também. Uma vez me perguntou, mas por que você foi ter um restaurante? Porque eu gostava? Onde que era? Porque eu quis? Onde que era o restaurante? No Morumbi, lá perto onde eu morava. Legal. E você cozinhava? Você ia pra... Não, mas eu atendi, eu adorava atender. É. Porque um dos meus primeiros empregos, quando eu tinha 15 anos, eu fui atendente de um café. Era um café que vendia esfirra, quibe, lá perto onde eu morava. Eu amava. Amei trabalhar lá. E eu adorei atender as pessoas. Eu tinha 15 anos, foi meu primeiro emprego, assim, tipo, ganhando um salário, sabe? Trabalhei umas férias, sei lá, 3 meses. Só que foi muito importante pra mim aquele espaço de tempo. E eu adorei atender as pessoas. Eu adorei, não sei, eu adorava conversar com os clientes. Eles iam lá todos os dias, tipo, o cara tomar café todo dia. Eu adorei isso, essa sensação, sabe? Então eu sempre tive isso em mente, tipo, uma coisa de servir. É o que você falou de servir, né? Muito bom. Helena, Tá a tudo bem? gente... Tá Tudo bem? No meio do momento eu falei, ai meu Deus, o que eu falei? É que você... Falei alguma coisa errada. Você é a Helena dela. Ela faz muito bem, Darcy, porque ela faz isso com a gente. E eu falei alguma coisa errada, assim, não, eu só gostava de servir café, tudo bem, né? Adoramos. A gente não pode viver sem café. E aí, Muito- acho que eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Dessa coisa de montar alguma coisa, de atender o público. Então, no meu restaurante, eu adorava servir as pessoas. Eu amava. Claro, eu adorava fazer compra também pro restaurante, gostava de pensar no marketing, gostava de pensar na parte gráfica, em várias questões eu gostava de fazer. Agora, comida eu não sabia fazer. É, uma líder que adora servir é um conjunto perfeito, né, da Então, obra. menina, eu não sabia que era. Mas olha que coisa É a maior boa, né? característica de uma liderança E positiva. você não quis mais, não fez mais sentido o negócio. Não, até hoje faz muito sentido, só que assim, depois veio a pandemia, a gente mudou a gente tinha um tipo de produto, aí eu tô... Cardápio. Não, tô perdendo a palavra. De modelo. A gente tinha um modelo de trabalho, um modelo de... Como que chama hoje em dia? As pessoas falam Rodízio? modelo de negócio. Essa palavra tá me fugindo desde ontem. A gente tinha um modelo de negócio que... De repente, a gente resolveu mudar. Eu e meu marido, estamos cansados, porque assim, 10 anos, quase 10 anos, é muito cansativo. Era como se fosse um integrante da família, chamava-se meu restaurante, né? Era um integrante da família. A gente não tinha final de semana, eu já trabalhava na Record, na época eu trabalhava na Band, depois na Record. Então, assim, sempre meio essa vida dupla. A gente não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha à noite, não tinha... Se eu contar cada história, aqui dá um podcast só de como ser dona de um restaurante. No Brasil não é tão simples também, tinha os funcionários, tinha
Muita coisa. A gente tentou mudar nosso modelo de negócio. Só que a gente tentou mudar o modelo de negócio e logo na sequência, depois de um ano, veio a pandemia. A gente não tinha ainda consolidado o nosso modelo de negócio, entendeu? Dessa forma que a gente mudou de local, mudou muito, mudou meio que radicalmente. Não mudou a comida nem o nome, mas a gente mudou muitas coisas. E nisso a gente meio que se cansou de verdade, porque a pandemia eu acho que veio pra também Foi muito desgastante. desgastante, comida japonesa, sabe? Daí, assim, tinha eu e meu marido sempre lutando muito juntos, assim, e aí eu falei pra ele, ai, quer saber, amor? Fecha. Porque ele tava tomando mais conta nessa época, porque você não podia sair de casa, né? Então, assim, Sim. eu saía pra ir pra TV onde eu trabalhava, que eu trabalhava presencial, voltava pra casa, ficava isolada. Ele saía pra ir lá, a gente não conseguia se trabalhar como equipe, como a gente sempre trabalhou. É. E aí eu falei, quer saber? Vamos fechar. Fez mais sentido. Depois a gente vê o que vai acontecer com a nossa vida. E a gente fechou, foi muito dolorido. Eu não sofri o luto naquele momento, mas depois de alguns anos eu percebi que eu sofri um luto, passei por um luto de ter fechado, porque realmente foi uma perda, assim, de uma parte minha, que era muito viva. Quem me conheceu, a gente abriu, ó, pra vocês terem uma ideia, eu casei dia 5 de dezembro de 2010 e o restaurante a gente abriu dia 10 de dezembro de 2010. Nossa. Então pensa que ele fez parte Em do meu plena lua de mel. casamento, da lua de mel. Correndo com as coisas do casamento e É. montando restaurante. Meu É, Deus, uma imagina loucura, isso. assim, Imagina. entendeu? Foi uma grande loucura na minha vida. A minha vida não é muito normal, vocês podem reparar, né? Daqui a pouco ela vai nem falar assim, percebeu. Se eu falar de 2010, daqui a pouco a Helena fala, eu montei uma escola de biomedicina que tem um restaurante dentro e faz transmissões jornalísticas. Só que eu tenho um pouco de preguiça de tudo, sabia? Por isso que eu não... É o biojornalismo japonês. Meu Deus do céu. Mas dando 360 Ai, volta, aqui, Helena. volta lá, volta onde você quer chegar e eu tô falando muito, Não, né? imagina. Mas você empreende também, você sabe como é Sim, difícil empreender, não é? muito. No Brasil é um grande É que desafio, você né? trabalha com tecnologia e inovação, aí é um... Aí tá esse rico. fica gostoso. É. Aí, bicho, lá, esse não trabalha. Aí você trabalha com coisa que dá dinheiro. Eu aqui, ó, ferrado. No Brasil tudo é muito difícil, inclusive tecnologia e inovação, porque também. estamos atrás de todo mundo, né, Ai, meu praticamente. Mas enfim, Tudo bem, é outro episódio. é outro episódio, a gente poderia conversar sobre isso com certeza. Mas eu queria falar um pouquinho ainda da temática liderança, ainda da temática jornalismo e ainda sobre Helena Aidê. A nossa super Meu Deus, convidada. que caos. Você já tá me achando caos. Tá Eu ótimo. vou ter que ir tá pro psicólogo depois desse podcast. Helena, Tem eu uns queria, insights novos aí. queria fazer um raciocínio aqui junto com vocês, Tá. que a gente tem mais da metade da população são mulheres, Sim. né? Praticamente 58% da população universitária brasileira são mulheres. Mas quando a gente vai olhar cargos de liderança hoje no Brasil, cargos operacionais, de especialidade, menos de 40% são mulheres. Quando a gente eleva esses cargos para diretoria e presidência, a gente cai para menos de 30%. Você já citou aqui, já passou décadas em televisões, rádio, nem parece, porque é super jovem, né, William? Começou com 10 anos também, né? Na televisão e nas rádios, então você já está há muito tempo nessa área e liderando. Eu queria entender com você, qual que é o maior desafio de ser uma liderança dentro do jornalismo no Brasil, uma liderança feminina? Nossa, o maior desafio é que se eu não falar, eu acho que o maior desafio mesmo é você ser uma mulher que vai alcançar um cargo de liderança. Sabe? É esse caminho, eu acho, porque tem muitas mulheres em todos, como você mesmo citou, né? São muitas mulheres saindo da faculdade, muitas mulheres no ambiente de trabalho, muitas mulheres. Agora, quando é difícil você chegar nesse lugar, é que eu não sei nem o que falar, qual é o desafio, o maior desafio. Como Não, que eu mas posso... eu acho que você já falou, é o caminho. É o caminho. Não é estar no cargo. A partir do momento que você está no cargo, eu acho que assim. Assim, acho que a maternidade talvez seja um grande desafio também. É porque, como eu não sou mãe, né? Não dá pra falar que não é um problema, assim, uma questão, né? Assim, as empresas, elas não estão tão abertas a isso. Talvez elas veem isso ainda como um problema. As próprias mulheres se colocam, talvez, nesse lugar. Tem a sociedade também falando, olha, você tem que optar o que você quer. É muito difícil isso, né?
Eu acho que é um tema tão, assim, tão difícil Delicado. não, e complexo, sabe? Não é não dá Uhum. não consigo dar uma resposta, assim, muito simplista para você, sabe? Sobre qual que é o maior Mas você desafio. acha que dentro do jornalismo, no Brasil, tem algo em particular em relação a Eu isso, acho que em não, detrimento a outras porque, por áreas, não? exemplo, na emissora que eu tô, graças a Deus, eu não vejo que é um problema ser uma mulher na emissora que eu estou, sabe? Lá eu Uhum. tenho uma abertura legal, tudo mais. Mas eu acho que no jornalismo, não é no jornalismo, eu acho que é na sociedade, entendeu? Não dá para Uhum. dizer assim, É no um reflexo jornalismo. É um da reflexo, sociedade mesmo. A própria Hum. educação tem eu uma acho. configuração interessante que é assim: quando você pega professores de escola infantil de formação, A vocês maioria é conhecem algum mulher. homem Não, Mulheres. Uhum. do prezinho? não, conheço só, tipo, seu professor de teatro, sabe isso? Isso, que é tipo um professor específico. Verdade. Então Justamente. você vê, a mulher ela é professora das crianças. Uhum. Aí É, quando você vai chegando ali no hoje o ensino fundamental, né? também, a maioria é mulher, Que um aí ou você vai outro. tendo um outro homem, ensino médio, às vezes começa a ter o professor ali, que é mais, né? É, É, então você vai vendo que vai subindo, o homem vai entrando, só que quando você olha a reitoria é de um. grandes faculdades são homens. Sim. É, Então, assim, é a tem. sociedade, É, sabe? Não dá pra é. falar assim, eu acho que falar o jornalismo, tipo, não vai ter uma resposta boa ou ruim, mas a sociedade, ela faz isso. Ela coloca ainda os homens em cargos superiores. E é complicado, né? Tipo, a mulher manda, a mulher tá aqui na base, trabalhando, fazendo, executando, né? E aí ela sempre tem que ser mandada por um homem. É complicado, né? Eu não sei explicar. Também é ruim ser, não sei porque Eu posso até puxar o gancho, a gente falou de traz, tecnologia, né? traz essa. Tecnologia é uma área onde a gente sempre teve uma escassez de mulheres. Então, quando eu me Eu conheço formei, pouquíssimas programadoras, por exemplo. sim, Eu conheço sim, muito programador e pouquíssimas sim. Então, assim, programadoras. quando eu fiz curso Uma. técnico no colegial, tinham 3 mulheres na minha sala. Quando eu fiz graduação, minha primeira graduação, tinham 5 mulheres apenas na minha E qual sala. que seria o problema? Por que você acha disso? Então, é muito Tá difícil entender, vendo? porque o caminho, na verdade, vai havendo uma melhora. Então, hoje, você entra num curso de pós-graduação de tecnologia, você já vê uma equiparação entre homens e mulheres. Ainda os homens são maioria. Mas te dizer por que tecnologia, que é uma coisa que não precisa de força bruta, né? Não Nem o precisa. jornalismo também. Exatamente. Por que as mulheres aderem menos do que os homens, já que é uma atividade meramente intelectual? Se a gente falar assim, poxa, abrir um computador, ter que trocar peça, não sei o quê, ainda você pode, né, tentar olhar essa diferenciação, mas na atividade intelectual é muito difícil explicar, porque a mulher não se envolve menos, por Então, exemplo. o jornalismo é uma atividade intelectual. Uhum, Por isso que eu falo, nas redações, as redações são lotadas de mulheres, sabe? Tem muito mais mulher do que homem. Acho que uhum. posso dizer que sim, com quase toda certeza. Tem muito mais mulher jornalista do que homem, pelo menos em redação. Porém, cargo de liderança, acho que daí vocês que são homens que me expliquem por que que a gente tem tanta dificuldade de ascender. Mas eu acho até que, por exemplo, a questão da tecnologia, eu acho que o menino, desde criança, É ele é estimular, incentivado, é. a desmontar o Uhum. carrinho Então, e. mas, por exemplo, por que que a gente tá falando de cargo de liderança, você entende? Tipo assim, tá bom, ele é mais estimulado, tá bom, então entende. Mas por que que no cargo de liderança não pode ter uma mulher liderando, sabe? Por que são tão poucas É. mulheres liderando? Eu vejo que, assim, Eu ó, acho que tem um. o mundo é muito melhor para as mulheres em 2025 do que ele era em, sei lá, Eu 1990. Com concordo certeza. com você. Porém, é como se a gente tivesse andado, por exemplo, de 100% a régua andou 20. É, É, Tá melhor do que era, é isso mas mas aí. é ainda tá difícil, tá longe muito de longe. estar no lugar. É. Porque também, aquilo, eu tava até falando pra Helena hoje que é o seguinte: quando eu falo com a molecada do ensino médio hoje, Uhum. eu falo pros meninos, falo, cara, vocês vão ter um problema grave na vida de vocês, que é o seguinte: até a minha geração, um pouquinho depois, a gente suprimiu as mulheres. Então nós homens nadávamos de braçada porque a gente não deixava a mulher entrar. Era normal você falar assim: é mulher, não pode ser chefe. Vocês vão ter que disputar espaço de liderança com as mulheres. E vocês vão se lascar. Porque elas têm uma visão muito mais Claro, ampla da vida com certeza. Multirraça. e você vai ter problema com isso. Então é Uhum. uma coisa que eu falo pra molecada. O que acontece hoje que eu Então, vejo da mas também liderança. aí também cria uma rivalidade, né? Às Então, vezes. mas é que assim, ó. Quem ainda. Vamos pensar assim, vamos pensar politicamente, quem são as pessoas que. Qual é o nível de idade das pessoas que mandam no país? Governadores, presidente, senadores. São idosos, são pessoas lá, os baby boomers. É, Esses caras ainda têm a cabeça de que isso não é coisa de mulher. é.
Então eu vejo que porque quem é o presidente das empresas? Ainda é essa geração. e daí, Existe um resquício de uma geração Eu extremamente acho machista. que Não, e eu acho que ainda isso tem peso. esse resquício ainda tá bem presente até na nossa geração, eu acho. Sim, Muito, total. não só nos baby boomers, sabe? Eu acho que Isso, também na mas é o que nossa eu tô também dizendo. tá, acho. Mas a gente ainda não tá no topo Da da pirâmide. cadeia, da pirâmide. Então eu vejo assim, eu tenho uma equipe de 4 pessoas lá no Instituto, 4 mulheres. Então, é porque na execução, nas áreas de execução, sempre se coloca mulheres. As Então, mulheres não, trabalham mas- bem. Agora, tipo assim, você é o chefe, você entende? Então, mas aí é que tá. difícil, né? Mas aí que tá. Eu, por exemplo, a Cláudia lá, que é meu braço direito da parte financeira e tal. Às vezes ela me chama, o que que eu tenho? Eu falo assim, Cláudia, se eu soubesse o que tinha que fazer, eu tinha feito, eu não tinha te contratado. Eu ia falar justamente um exemplo que aconteceu comigo essa semana com meu marido. Que eu acho que é isso que tá faltando. Parabéns, William, porque é isso que tá faltando. Cara, assim, ó, carta branca. E assim, você vai ter que se responsabilizar pela sua decisão. Sim. Às vezes ela chega pra mim e fala assim, ó, o fornecedor X não tá dando conta, eu vou cortar. Vai ter fornecedor pra amanhã? Se você falar pra mim que cortou e trocou por uma questão estratégica, carta branca, faça o que você precisar. E eu tô falando isso ao vivo, que se elas assistirem, elas vão falar que é verdade. Não, assim, eu vou falar só do meu chefe, elogiar ele, porque ele realmente também, no momento que ele me permitiu também fazer o programa do, assim, fluir, sabe? Ele falou, depois a gente discute o que tiver, o que não dá muito certo. Mas também fluiu muito melhor, graças a Deus, mas foi isso. E o meu marido, a semana passada, eu me envolvi numa mini discussãozinha entre amigos, sabe? Quando você... Alguma questão. E aí, a pessoa me falou uma coisa, eu fui e respondi, tipo, dei uma resposta. E eu olhei pro meu marido, tipo, esperando, pô, você não vai intervir? Eu acho. Ele depois falou assim: você fez um olhar pra mim que eu tinha que intervir, mas você mandou tão bem. Tipo, você não precisa de validação minha nem de ninguém. E a gente, como mulher, tá sempre esperando uma validação às vezes, entendeu? Tipo assim, depois que ele me deu essa resposta, eu fiquei assim, nossa. É isso que bom que eu tenho essa pessoa do meu lado, que ela pensa assim mesmo. Não é que ela só fala da boca pra fora, que ela me valoriza. Ela realmente valoriza. Ela realmente valoriza minhas ideias, ela realmente valoriza o que eu falo e ela até eu me defendendo, consigo me defender sozinha, porque eu me defendo no mundo sozinha, né? Porque que ele tá presente, que ele tem que me defender, entendeu? E a mulher, ela é criada num ambiente tão machista que até mesmo que ela quando acha ela isso. é exaltada, ela fala, Então, eu não sei. Não, é justamente, você Eu fica não meio... sei. tá querendo alguma coisa. Ou quando você vence uma discussão, você espera uma validação masculina, você entende? Tipo, e não bem louco precisa, isso. né? Então, assim, é muito complexo essas discussões que o mundo tá querendo. Eu sou muito antimachista, isso não tem como falar diferente. Mas esses lugares que a gente tem de discussão, de polarização, até nisso, eu acho que quando eu falei que cria uma rivalidade, você cria uma rivalidade desnecessária, entendeu? Mas a Senão a gente sempre ideia... vai ficar falando de homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. E sim, tipo assim, não existe um ser humano se não tiver um homem e uma mulher no sentido de existência. Sim. Você entende? Natureza. Mesmo que assim, natureza, mesmo que um óvulo, que seja um óvulo doado e um espermatozoide de um banco de espermatozoide. Mas para existir um ser humano, precisa dessa junção. Então, assim, eu Nós acho só que... seremos uma espécie se a gente se unir. Sim, e aí Nos manteremos. Nos manteremos, é isso. É. E eu acho que o mundo tem levado muito essa polarização até nessas coisas. Ou se não, debates, assuntos muito assim, tipo, mas a mulher tem que voltar. Você mesmo falou, né? Em 1980, a mulher acho que a situação era um pouco pior do que hoje. Ou de 1880 e 1780. Só que temos que voltar às nossas raízes femininas. É um absurdo. E, tipo, cara, deixa eu ser o que eu quero ser, o que eu mundo anda sou. pra frente, deixa eu ser a cara. Helena, eu não tenho as respostas pra tudo, sabe? Eu não tenho. Se você falar, mas então é porque você não é mãe. Eu não sei, eu não fui mãe. Tipo, e se eu for mãe? Daí eu vou poder te dar uma resposta sobre ser mãe. Então eu não tenho como falar de assuntos que eu não sei. E também, assim, eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo, Com certeza. né? Eu na minha visão de mundo, eu falo assim, cara, o mundo vem andando, vem mudando, vem atualizando, e é o seguinte, ele engole quem pensa errado, quem pensa diferente. Então, assim, eu quero a raiz, eu quero voltar. Não vai voltar. É igual você fala assim, eu não gosto da internet. Irmão, senta debaixo da cama e chora, porque assim, não vai voltar. Sozinho, não vai regredir. É isso aí. Esses dias eu tava conversando com um amigo, o Marcão, e a gente tava falando uma coisa assim, sobre conservadorismo
e sobre progressismo, né? Então Aham. você pensa, a pessoa, o que que é o conservador? A pessoa que quer conservar aquilo que está acontecendo, e o progressista é aquela que quer pegar o que está acontecendo e evoluir. E aí eu falei para ele assim, olha que interessante, dependendo do ponto de vista, dependendo do tempo, da linha cronológica, você pode ser conservador ou Sim. progressista. Então vamos pegar um exemplo. Se a gente fala assim, quem é conservador hoje na sociedade? Vamos pegar, por exemplo, o evangélico, ele é um conservador, certo? Só que de onde nasce o evangélico? Quando Lutero protestou, Sim. ele foi um progressista, certo? Ele Sim. pega o que a Igreja Ou mesmo Católica Jesus, fazia. vamos falar, tipo, sobre Jesus. Isso. Tipo, o cara mais... Não, e aí você pensa assim, naquele momento, o protestante ele era progressista Sim. e a Igreja Católica era a conservadora. Só que a Igreja Católica começou sendo progressista em algum momento, a Sim. história, a Se fundação você da parar pra igreja. pensar, isso é evolução humana, né? Isso. Então é isso. Então Eu sempre concordo com você é conservador ou progressista, depende de onde você está na linha do tempo. E depende de onde você realmente E é tá. muito louco que você é progressista, aí você muda um conceito e você passa a ser o conservador porque você quer manter Total, aquilo. é justamente. Tudo uma alguém questão vem- de timing, né? Como William Borghetti, de Time. linha do tempo. De time. Timeline mesmo. Mas é muito interessante essa coisa que ela colocou da polarização, né? Que isso não seja uma disputa, mas que isso seja uma pluralidade de ideias, de pensamentos diversos, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né? Que a diversidade de pensamento é que constrói a riqueza do progressismo, do mudar efetivamente para melhor, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Helena, eu queria te fazer mais uma pergunta. Como que é liderar um programa, um dos programas mais famosos de uma emissora tão tradicional como a Jovem Pan, que é o Morning Show? Nossa, é um grande desafio. E acho que foi por isso também que, assim, eu aceitei o convite e eu tô lá até agora, porque é um desafio diário e que eu adoro, né? Posso só um parênteses na Claro. pergunta dele? Como é que foi o convite? Nossa, Tipo, você tava é um uma dia história Vamos lá, louca. vamos lá. Eu estava um dia é, numa fazendo aldeia. um sushi. Numa aldeia! No Quênia? Não, em Roraima! Essa história parece um pescador. Tô lá numa aldeia, A de minha boa, história parece história de pescador, né, Darcy? A Darcy tá só olhando pra essa menina aí. caçando um rinoceronte, na Tava boa. numa aldeia muito maravilhosa em Roraima, é verdade. Roraima? Gravando um projeto de tipo uma propaganda, assim, uma publicidade. E aí eu recebi uma mensagem no LinkedIn, que é justamente a rede que eu mais detesto do mundo. E eu não acreditei, eu falei, nossa, quem será essa pessoa? Não conhecia, ele nem está mais lá. E daí ele não tinha nem sinal. A gente tava até com o Starlink, tinha, tipo, tava um sinal ruim, mas sabe o momento que você Bateu o sinal, assim, passou debaixo do olha sinal. que loucura. Eu posso falar sobre isso também? Pode, claro. Ai, Thiago, minha vida é Pode louca. falar E eu sou tudo. meio... Não, a gente não percebeu mesmo. Fica Não, é tranquilo, a gente tá achando você tão cartesiana, tão ali. Tão comum. Como que é lá, o 01, Sistemático. binário. Binário, eu tô binária, né? Como assim, 01, 0? 02, nem 02 tem, né? 01, Não, 01, 000, né? Zero. Nem chega no 2, né? A gente não percebeu nada, fica Tá. aí. Isso, Ai, fica meu tranquilo. Deus do céu. Não, eu vou contar essa história que eu acho... Volta pra Roraima. Essa história me faz acreditar um pouco também em Deus. Olha que louco. Pode falar disso também? Claro, Ai, aqui meu pode Deus. falar tudo. Tá liberado. E também de sonhos, eu não sei. Eu tava nesse Só lugar... de útero, vamos dar. Não, e agora vai ter que fazer o reporte explicando. Não, entender. É interno. Não, você não precisa entender. É melhor não. Você não precisa entender. Aí daqui a pouco eu preciso de um pouquinho de água. Gente, eu acho que Esse aqui. acabei com a água. Obrigado, Darcy. Pode por aqui, Darcy, obrigada. Então, eu tava nesse lugar, fazendo esse projeto. Meu, era muito maravilhoso, assim. Eu tava num lugar maravilhoso. Construir paetês. Meu, povo lindo, conhecendo uma cultura linda que eu não tinha acesso. Só que eu tava fazendo isso pro mercado publicitário, sabe? Uhum. E aí, era Páscoa, assim, e tipo assim, eles estavam tendo deu uma coincidência ali que o pessoal tava todo com 4x4 indo pro meio da floresta e tal. E sabe quando você perde o carro? Você entra num lugar, não cabe e vai pro outro, aí de repente todo mundo começou a sair, e aí eu fiquei ali. E eu falei, gente, e era Páscoa, e eles são evangélicos. Não sei se vocês sabem, mas uma grande maioria da comunidade indígena, não sei se é a grande maioria, mas algumas comunidades indígenas são evangélicas. E nessa aldeia tinha a igreja, era Páscoa, e daí me falaram assim, você não quer ir lá
dar uma olhadinha, não quer ir lá no culto, né? Eu andei um pouquinho, fui. Fiquei muito extasiada, muito emocionada, assim, deles falarem, está dando um sermão na língua deles, né? E aí eu tava naquele momento, assim, de muito êxtase, sabe? Tipo assim, gente, quantas pessoas teriam esse acesso de estar aqui? E eu sou, como vocês sabem, eu sou muito curiosa, como eu mostrei, né? Eu falei já. E assim, eu muito curiosa, muito amando aquilo, aquela experiência, recebendo como um presente real. E aí eu falei assim, gente, eu tô aqui sem poder contar a história dessas pessoas, sem poder falar, assim, eu tô aqui para fazer uma publicidade, tipo, é legal? Pode ganhar Cannes? Pode, mas assim, Vou extrair alguma coisa aqui e vou embora. sabe, não, Uhum. eu falei, nossa, eu sou jornalista, e eu tinha largado o jornalismo, eu fiquei um ano fora do jornalismo, eu falei, não quero voltar para a televisão, não quero voltar para esses projetos, eu tava meio descrente, sabe, achando que... E nesse dia que aconteceu essa mensagem, tipo, então eu tava muito num lugar meio sem sinal, e de repente apareceu uma notificação do LinkedIn, assim, gente, que estranho, com uma mensagem que eu não sabia de quem que era, falando assim, oi, alguma coisa da Jovem Pan, do Morning Show, só que eu não sabia muito. Não, nem falou do Morning Show, alguma coisa da Jovem Pan, eu, tipo, nossa, mas quem que é? Daí eu perguntei, meu, da onde, tipo, quem te indicou? Aí me falaram quem tinha me indicado, eu falei, essa pessoa existe. E aí eu expliquei, eu tô viajando, quando eu voltar a gente conversa. E foi assim, uma loucura. E aí, quando eu fui conversar com essa pessoa, vi que era um morning show, e coincidentemente, eu sempre gostei muito da Jovem Pan, assim, no sentido desde criança, de adolescente, acho que a gente que viveu A as 7 da Pan. 7 melhores da Pan, Ah, né? Uhum, E, tipo, eu tenho um carinho especial, sabe? Tipo, a uhum. minha cantora predileta é a Shakira, e a Shakira, tipo, também nasceu aqui no Brasil com a Pan incentivando a música sim. dela. As Então, assim, piruinhas da Pan, né? eu sempre achei isso, eu passava sempre ali. O Pânico também eu sempre achei muito, assim, um programa interessante. E aí eu ficava sempre pensando, nossa, será que eu vou trabalhar aqui? Será que eu sempre pensei sobre isso? E aí, quando eu vi, era para dirigir um morning show, tipo um projeto que ia recomeçar, porque assim, nunca parou o morning show, nunca saiu do ar nem nada, mas ele ia mudar o apresentador, eles queriam voltar um pouco esse projeto de entretenimento, com política. A gente tá ainda descobrindo, faz um ano que eu tô lá, a gente tá descobrindo ainda a cara do morning show, sabe? E aí tinha essa possibilidade, poxa, então eu posso pôr num programa de 2 horas, ao vivo, segunda a sexta. Olha que dificuldade tem isso. Quem que tem quem que pode ter isso na mão? E vocês viram já que eu sou movida a desafios, né? Quem tem isso para poder fazer e falar de política, economia, entretenimento? Não tem tema lá que eu não Bebê possa falar. Reborn. Bebê reborn, saúde, mundo pop. Eu posso falar Guerra. de qualquer assunto, guerra. Eu posso entrevistar as pessoas, assim, além dos comentaristas. Só um ponto. Na, Fala. na minha última Ai. participação, entrou uma Ai, correspondente de Israel. A mulher tá falando, porque tá aqui a situação, daqui a pouco, brrr, ela saiu, não Foi, foi? verdade, Ao foi vivo. mesmo, ao Ela entrou vivo. no bunker ao vivo. Foi mesmo. E apareceu depois, não foi? Então, Como é o assim, nome são essas dela? situações, a Miriam, Miriam. são situações que, assim, e é uma emissora que você fica muito livre, sabe? É uma estrutura um pouco mais enxuta do que tem em outros lugares, e você tem uma liberdade muito grande de ação, de discurso, apesar das pessoas que não conhecem a Jovem Pan assim, com o peito aberto, entenderem isso e saberem disso, lá você tem liberdade, você tem pessoas plurais para falar, tipo. Eu tenho uma bancada que é plural, que fala, tem linhas políticas ou de outras coisas, né, de ideologias Sabe que diferentes. uma coisa que me perguntam muito é assim, mas assim, por exemplo... Não pode falar tipo, isso? você não pode falar... Eu falo, nunca, nunca. Eu cheguei lá, alguém me chamou antes e falou assim, não pode isso, não toca nesse assunto. Nunca. Justamente. A recomendação é, gente, não xinga ninguém. Não seja entendeu? Não xinga as idiota, Mas há uma pessoas. liberdade editorial. Tem uma liberdade editorial. Claro, assim, se eu falar, tem uma liberdade editorial. Meu, toda emissora tem suas regras. tem essas regras. Isso aí ainda mais emissora de dono, isso é normal. Bom senso. É o bom senso. Só que, assim, é um lugar meu que me permite fazer isso, falar com tanta gente diferente, falar em plataforma diferente. Uhum. Então, eu acho que a experiência
era incrível, não tinha como dizer não, entendeu? E assim, é uma equipe enxuta, como eu falei, é difícil, né, liderar e fazer acontecer. E a gente tem feito acontecer, sabe? E assim, o legado também que já vinha da gente. Então, assim, claro, eu recebo muita comparação. Eu fico, às vezes, assim, pensando, poxa, eu sei que antes tinha outras pessoas que eles gostavam muito, o público gostava muito, mas a gente tem uma personalidade que a gente tá criando também, Com entendeu? certeza. O próprio estúdio, ele que era uma coisa muito de estúdio de rádio, né? rádio, Quando era o agora- Edgar lá, quando era do sim, Morning, era estúdio de sim, rádio é. mesmo, né? Não, e eu admiro todas as pessoas que passaram pelo Morning, entendeu? Então são pessoas que eu já admirava. O próprio Morning Show, quando era o Edgar, eu ouvia, eu achava legal, a Paulinha. São pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho admiração. Então, assim, eu tento fazer esse legado que eles deixaram também ser valorizado, entendeu? Tá muitos anos no ar, né? Tá muitos anos no ar, eu nem sei direito quantos anos, mas muitos anos. Eu era. Vou pesquisar. Pesquisa, acho que tem uns 15 anos. É muita coisa. É Mas queria muita fazer uma coisa. pergunta que conecta diretamente vocês dois aqui agora. Fala. Até porque o William Borghetti é um fenômeno das redes sociais. Olha aí. Com, É, com 137? 137. 137 podcasts. Fenômeno das redes sociais. Tem vídeos viralizados aí em todas as plataformas. Todo mundo procura pelos cortes de William Borghetti, que são verdade. cortes interessantíssimos, uma riqueza de conteúdo muito grande. Então, a minha pergunta é a seguinte: Tá. o que muda no jornalismo com as redes sociais? Nossa, muita coisa. Antes da sua resposta, você... Calma aí, antes da sua resposta. Fala. Está no ar há 12 anos. 12, eu achava que era 15. O programa estreou na Jovem Pan dia 30 de julho. Dá até pra fazer um aniversário aí, ó. Nossa, olha que Legal, lindo. hein? 30 de agora. julho de 2012. Então Olha. fará 13 anos. É. E agora conta com o William Borghetti semanalmente, é isso? Ah, ele Semanalmente, sempre é. aparece. Quando ele não pode. O neurocomunicador do Brasil. Brasil. Como diria André Marinho. Legal. O maior podcaster do mundo. Virou o bordão lá. Mas quando às vezes ele tem agenda, né? Também Semanalmente, assim. uma vez por semana na Uma média. semana, Bom, às vezes o Fernando põe duas, segunda e quinta. Então, o que muda, assim, a gente sempre, o jornalismo, sério, tem que ter responsabilidade, como sempre. A gente aprende desde a faculdade, né, tentar ser o mais imparcial possível, ouvir os lados e tal. E as redes sociais, elas, às vezes impedem que as pessoas pesquisem de verdade, vão atrás da notícia de verdade. Hoje mesmo, a gente acabou de ver, assim, ó, eu não sei se vocês viram aquela imagem da noiva sendo derrubada pelo noivo no casamento que viralizou essa semana. Sim, sim. E aí hoje me mandaram o vídeo completo. E o vídeo completo é o cara se jogando logo na sequência e ele se beijando e tudo mais. Então, assim, isso é só um exemplo do que as redes sociais, elas têm se você não vai pesquisar a fundo as coisas, você pode acabar Ser com enganado, ludibriado, ser ludibriado. pelo pequeno corte. O IA também, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar muito mais cuidado. O jornalismo agora virou um ambiente de muito, 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 muito mais cuidado. Às vezes a gente vai ter falhas, né, nessa pesquisa, mas a gente não pode esquecer daquele velho jornalismo, que é apurar, pesquisar, Jornalismo ir atrás. raiz. Jornalismo raiz. Cabrinão. A gente tem que pesquisar, tem que ligar para as pessoas, tem que pedir nota das coisas. A gente não pode perder essa essência, entendeu? Porque Com senão certeza. qualquer pessoa pode escrever o que quiser e falar o que quiser. E hoje em dia, tem o jornalismo de opinião também, né? As pessoas querem dar muita opinião. Às vezes elas têm que ter embasamento no que estão dando opinião, né? No momento que você fala de uma estatística, me fala de onde veio, me fala do que realmente, de onde veio isso, porque é importante, né? Então, como jornalista e como, assim, líder lá do Morning Show, eu tento que a gente não passe por esses apuros. E se a gente for fizer besteira, que nem falamos da noiva, amanhã vamos dar o vídeo completo. Falar, está aqui, sabe? Ter também essa humildade de... Já que nós vamos atrás da rede social, às vezes, desses assuntos, a gente tem que ter humildade de falar, olha, erramos, né? E responsabilidade pela vida alheia. E tem assim também, se eu coloco uma notícia na minha rede social, William, vou lá e falo assim, aconteceu tal coisa, posto lá. Meu nível de credibilidade é um nível X, né? Que a pessoa fala, será? Vamos ver tal.
Quando a Jovem Pan coloca no Nossa, ar, é muito mais importante. é nesse tomado sentido. como a verdade. É, de é credibilidade. tomado como assim, cara, a Jovem Pan não colocaria uma coisa que Que não foi fosse checada verdade. antes. É. Checa e pré-checa, Tem como que checar diria e Emílio pré-checar. Surita. Não, a gente sempre brinca disso. Lá não, mas eu sempre, na minha história de jornalismo, a gente brinca, checa, pré-checa, pré-checa, pré-checa. Sempre assim, a gente tem que ter isso como... Tem que ter certeza. Porque é um impacto muito É, grande, né? Milhares sim. de pessoas estão Mesmo ali que- assistindo Sim, e... mesmo que, vamos supor, um influenciador tem 50 milhões de seguidores e talvez a rede da Jovem Pan não tenha tantos milhões quanto uma Virgínia Fonseca, mas o que a Jovem o Pan nível de fala credibilidade é muito muito maior, né? Muito, certeza. é muita responsabilidade, sabe? Com certeza. Mas agora, uma pausa Ai, para o meu nosso Deus. momento presente, porque papo que é bom, passa rápido. Aê. Né? Ai, já Voou acabou. a conversa. Pode pegar, Aê, filha. não, Ainda teremos as considerações finais. Vai lá, Jô Soares. põe um A aí. Ainda teremos as considerações finais, mas queria entregar aqui uma lembrancinha do Podfax para Helena. Nossa, tem até Tá? presente. Agradecer demais olha. a presença Olha aí. dela, para que Ai, ela uma possa caneca, voltar. que demais, Pro nosso William amei. também, que já está no seu terceiro presente. Ele já tem 50 canecas. Ele vai leiloar a caneca. Eu tenho um sofá. É verdade, um baú. Que é um sofá, ele é um baú. Tá com caneca Não, até mas a daqui boca, você tem velho. três, essa aqui é a Daqui a terceira. terceira. É. Já pode até fazer um leilão. Podfax, bicho. Nossa, muito obrigada, Imagina. viu? Tô nós- esperando o nós Thiago que ficar agradecemos. bilionário, ser o novo magnata da tecnologia. É. Aí eu falo, eu tenho essa caneca. Essa que eu linda vim diretamente. caneca. A Darcy faz o corte dele me entregando. É tipo receber do Steve Jobs. Assim, ó. Olha o que o cara me entregou. Tá um pouco longe isso, mas tudo bem. Ah, a gente nunca vamos, sabe. vamos Ainda. esperar. Sonhar nunca é Ainda. demais. Ainda. É isso aí. Nossa. Se cuida, Steve Jobs. É, Na hora que ele eu tiver, morreu. mas aí ele tem que ficar. O legado. Elon Musk, né? Se cuida, Elon Musk. Tamo na sua Não bota. fala isso não, que Isso aí. depois ele vai boicotar esse é verdade. na internet. Esquece, Elon Musk. Era brincadeira. Te amo. É. É isso aí. Bom, queria agora pedir uma gentileza, as considerações finais dos dois. Vou pedir gentilmente da convidada especial, primeiro, se quiser mandar uma mensagem, falar sobre liderança feminina, empoderar, encorajar as mulheres que estão aí na dúvida. Poxa, vou liderar, não vou liderar. É difícil liderar homem, liderar mulher. Então, queria, com todo o seu conhecimento, seu know-how, sua experiência, sua coragem, tudo que você já fez até hoje, que você olhe lá para a câmera, por gentileza, Meu e Deus, dê uma mensagem para as mulheres que nos assistem. Eu torço, eu sonho que a gente tenha lugar onde a gente quiser, né? Eu acho que toda mulher, é o que você falou das coisas que eram progressistas, conservadoras, as mulheres um dia não puderam votar, não é verdade? Tipo, É. eu sempre penso sobre isso, sabe? Era um absurdo. Era um absurdo. A mulher não podia estudar, a mulher não podia escolher quem ela queria casar. Às vezes a gente esquece que essas coisas é de um passado muito Muito recente. muito recente. E tem países ainda que essa é uma realidade. Você entende? Tipo, tem países, tem lugares, e até no Brasil, talvez, em algumas comunidades, que ainda é uma realidade. A mulher não ter poder de escolha. Voz, escolha. Uma vez me deram um adesivinho escrito assim, sua voz conta. E daí eu coloquei no meu computador de trabalho. E toda vez eu pensava, minha voz conta. Então, assim, eu acho que a nossa voz conta. E não tem que ser uma voz perfeita, porque não vai ser perfeita, mas essa minha voz. As minhas ideias não vão ser perfeitas, eu não sou perfeita, eu tenho muito ainda a conquistar, muito a aprender. Só que, assim, eu tenho coragem, e isso aí, pra mim, acho que vale muito, sabe? E eu acho que as pessoas, espero que as mulheres também possam pegar essa coragem que é nossa, é nata da mulher, e possam aplicar no que elas sonham, né? Espero que a sociedade um dia permita que a gente possa ocupar onde a gente quiser ocupar, não importa o que Muito seja. bom. Isso aí, muito bom. Sensacional a mensagem. Parabéns, parabéns. Boa dessa mensagem. Ah, foi muito bem. Pronto, foi Agora, a Paraninfa. Oradora da turma. Ai, eu odiei que eu perdi a oradora da turma de biomedicina porque era sorteio. Foi muito injusto aquela louca. Pessoal da biomedicina, faz essa homenagem aí. agora eu passo a bola para o William Burguetti fazer a sua mensagem Muito final, por bom, gentileza. Quero ver sobre as mulheres. Não, eu quero agradecer, quero dizer que eu sou muito feliz por conviver com mulheres incríveis na liderança, tanto no meu instituto lá comigo, né? Tanto com você lá no Morning. Eu falo que a coisa mais legal que tem de ter muito seguidor na internet e tal, é a gente poder ser amigo das pessoas que a gente é fã.
Então a Helena é uma delas, Nossa, né? que honra. Agradecer o Marinho, que fez o nosso, Sim, o nosso contato, o nosso canal. E porque eu me lembro, e olha que interessante, quando eu conversei a primeira vez com o Marinho, qual foi a frase dele? Veja com a Helena. Tipo, a Helena que vai decidir se você tem conteúdo para estar lá ou não. Ai, que Então ele é a emoção. cara do programa, mas quem decidiu, né? Sim, a gente Então, conversou, né? Já que eu conhecê-lo, exato. né? Então, assim, tudo aquilo que eu já contei, de todos os ensinamentos, porque hoje eu chego lá no programa de TV, eu sei lidar, já sei, eu vou direto no assunto, não fica embaçando. Então, assim, eu sou filho de uma mulher que eu falo, cara, minha mãe assenta bloco, a minha mãe, ela quebra parede, minha mãe é Sim. embaçada. Então, igual você estava falando, eu sempre vi dentro da minha casa, tanto que às vezes a Cláudia fala pra mim assim, nossa, você podia abrir a porta pra mim. E na minha cabeça, eu posso fazer por uma gentileza, mas na minha cabeça, assim, porra, não tem mão, velho? Porque eu Meu fui marido pensa a criado mesma dentro coisa. de uma casa que a minha mãe quebrava a parede. Eu falava, eu preciso abrir porta, você não tá com um doente, pô, pra eu abrir a Sim. porta? Isso não significa que você ama menos ela ou que Isso. você valoriza E menos que eu ela, não vá né? fazer. É, No que você não sabe. episódio anterior você falou que não mandava flores também. Hoje você falou que não Isso. abre porta. Mas veja... Príncipe sendo desconstruído. Isso, não tem. Mas isso eu- não tira o valor dela, Não, né? Isso, pode ser mas Não, por eu posso falar exemplo, isso. a Cláudia já ficou 15 dias internada, ela teve uma anemia profunda recentemente, ela ficou 15 dias internada. Eu fiquei 15 dias dentro do quarto internado com ela. Sim. Trabalhei do quarto, aí saía pra trabalhar, fazer alguma coisa, voltava, dormia naquele sofá. Eu não sou pequenininho, né? Então o pé fica pra fora, a cabeça fica. Então é a tal da demonstração, a linguagem do amor. É. Mas o que eu sempre digo eu sou irmã de uma piloto de avião, a minha mãe faz isso, eu só tenho mulher trabalhando comigo no instituto. Às vezes fala, pô, mas tem muita mulher. Essa história que mulher não se dá bem, que mulher briga, é até uma ideia para garantir que a mulher não cresça. Ah, não é bom mulher. Cara, se você, assim, as meninas do meu time, nossa, elas se amam, assim, elas se adoram, funciona muito. E eu falo para elas, é importante que vocês se gostem. Por quê? Porque isso vai refletir no nosso resultado. Claro. O cliente vai se sentir mais acolhido. Você vai falar assim, eu vou ferrar a menina do financeiro, eu não vou mandar o boleto pro cara. Aí você ferra ele para ferrar a inimiga. E isso não existe. É uma relação. Então, eu sou cercado de muitas mulheres. Hoje tenho a oportunidade de ajudar na criação de uma mulher, que é a minha enteada Larissa, que está com 15, que é espetacular, né? É uma coisa muito louca. E a Larissa é o tipo da mulher que, assim, ela não tem trava. Se você falar assim pra ela, você é menina, você não pode fazer isso. Pronto, você arrumou um problema. Ela vai fazer só pra mostrar que ela pode fazer. E eu até tava te falando, né? Eu falo pra ela, liberdade é a primeira coisa que você tem que valorizar na tua vida. Ser quem você quiser, fazer o que você quiser, o que você tem vontade. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, Thiago, Foi por ter me trazido nesse dia. Eu fiz a conexão, o Thiago falou, você não quer vir? Aí legal, eu quero. Eu achei Então, muito e obrigado, legal. obrigado, porque assim, tá lá na Jovem Pan, no Morning, é muito incrível. Eu te contei, né? Às vezes eu vou apresentar meu Media Kit num lugar, o pessoal, você já foi na Jovem Pan, que legal. É um lugar de muita O pessoal credibilidade, assiste sabe? e Muito tal, né? legal. E você tem um grande papel nisso aí, então obrigado. Ah, que bom, prazer. É isso aí. Bom, e eu queria agradecer vocês dois pela oportunidade, principalmente, Helena, de você, né, da gente trazer essa bandeira tão importante como a da liderança feminina, trazer um pouco da sua história, trazer um pouco do jornalismo, do que você faz no Morning Show, super apoiado aqui pelo William, que tem profundidade, navega por todo tipo de assunto, com uma riqueza fora de série, fora do normal, tem que ser elogiado e reconhecido sempre. Enaltecer também as mulheres da minha vida, minha mãe, minha filha, minha tia, minha avó. Eu sou um homem rodeado de mulheres, graças a Deus. 2 mulheres incríveis que estão aqui nos bastidores também. Que A Darcy que lidera as câmeras. A Darcy que lidera Pega o as nosso... câmeras. Se ela não pegar o nosso close bem, Me deixa bonito. É isso aí. 2 mulheres que fazem acontecer. São 2 profissionais incríveis, né, nos trabalhos que realizam. Então, enaltecê-las aqui, Patrícia e Darcy, obrigado também. Patrícia e Darcy. E é isso aí. O Podfacts fica por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Aê!